Ultimamente, as pessoas têm usado uma expressão engraçada. Quando alguma coisa diferente acontece na vida dela, ela expressa algo diferente, estranho, né? Tem algumas pessoas que falam assim: ih, fulano está afetado, né? Então eu queria falar que o natural está afetado. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Irmãos, um texto bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Nós vamos dar uma passada rápida ali. Olha só como o natural está afetado pelo poder de Deus. João capítulo 11, versículo, a partir do 38, pode ser? Aqui é aquela história que o amigão de Jesus, Lázaro, ficou doente. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. O que aconteceu aqui? O amigo dele, Lázaro, estava doente, estava enfermo. As irmãs, preocupadas com a enfermidade, vendo que ele estava piorando, manda recado, manda encontrar Jesus e avisá-lo para ele vir rápido, porque sabiam que Jesus podia orar pelo enfermo e ele ser curado. Mas o que aconteceu? Jesus recebeu notícia no tempo oportuno? Sim, recebeu. Mas ele decidiu não ir. Ué, que amigo da onça? Não, era amigo mesmo. Não, pastor, você é amigo da onça. Não, é amigo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então Jesus, outra vez profundamente comovido, olha aí, ó, é amigo, né? Comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E eu vou parar aqui, porque todos conhecem a história. Aí, né, chama Lázaro para fora, e Lázaro sai daquela condição de morto e vem a vida. O natural foi afetado. De uma forma impactante, não é, irmãos? De uma forma impactante. Pois é, irmãos. Mas e essa fé aqui? Traz para você hoje os problemas que não são talvez nem de vida, de morte, mas os problemas diários, corriqueiros que você tem na sua vida, a sua expectativa de alguns anos para frente em relação à sua própria vida. Às vezes isso gera preocupação, você tentando se organizar profissionalmente, né? Normalmente essa busca de organização profissional está muito ligado a uma expectativa, uma perspectiva de crescimento financeiro, planejamento familiar que alguns fazem, né? E às vezes as pessoas não querem nem pensar hoje, porque começam a ficar aflitas, porque começam sempre a trazer ali na memória, ou no momento ali, ele começa a falar assim: mas o nosso país está tão cheio de incertezas, né? Tão cheio de incertezas. Isso me preocupa demais. Então aqui nessa situação, foi algo assim, um natural, era ir lá para o sepultamento, né? Que na verdade já tinha acontecido. Não, meu Deus, que amigão é esse? Chegou atrasado até para o sepultamento. Humanamente, ficou mexido, né, pela situação, mas aconteceu algo sobrenatural e foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Irmãos, todos nós temos expectativas de ler a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos coisas maravilhosas, ficamos impactados, são histórias, são relatos de fatos acontecidos, né? O Evangelho, você vê assim, são relatos, são relatos, 4 evangelhos são relatos da história de Jesus
sobre a terra. E coisas tremendas aconteceram. Mas hoje eu vejo assim um movimento dentro do povo de Deus que é um movimento muito ruim, chamado desobediência. As pessoas não obedecem a Deus. A igreja, estou falando da igreja, você aqui e outras, né? E quando eu falo desobedece, não são regras, irmãos. Desobedece a direção de Deus para a nossa própria vida. Deus dá um plano de vida. Ele revela o plano, o caminho que nós devemos seguir. E nós andamos às vezes nele, às vezes mais ou menos, e algumas vezes fora. Por quê? A questão é, por quê? Por que que alguns irmãos, quando a gente senta e conversa, falam assim, pastor, eu tento, mas quando eu vejo, eu escorreguei. Eu tento, mas falta alguma coisa. Quando a gente senta, às vezes, com casais, coisas assim, elementares que estão na palavra de Deus como norte para a vida de uma família, não vivem. Eles conhecem a palavra, mas não vivem. E é isso que eu queria trazer para você, porque é o seguinte, se isso não acontecer, querido, não haverá o seu natural, o natural que é o que as pessoas não cristãs vivem, você continua vivendo. Você saiu da velha vida para viver uma nova vida. Esse é o plano de Deus. Mas não significa que o plano dele vai se cumprir porque ele deseja isso na sua vida. Porque não existe um cabresto na tua vida. Está entendendo isso? A nossa fé não é baseada num cabresto que foi colocado. Quando você diz, eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador. Não é uma fala, irmãos. É uma inclinação do nosso coração. Eu coloco ele na posição de Salvador. Eu coloco ele em mim, na posição de Senhor da minha vida. Vocês estão entendendo? Então não é um cabresto. Não é um cabresto. O pastor dá a voz e o rebanho segue, não é assim? Aí a questão é, eu sei que, entendendo a palavra dessa noite, assim, Deus está colocando assim que muitas pessoas, elas se percebem, pessoas que estão aqui nessa noite se percebem não andando no caminho que deveria andar, não vivendo aquilo que deveria viver, não tirando da sua vida, como a pastora colocou nessa noite, não tirando da sua vida aquilo que ela sabe que tem que tirar, mas não tira, está apegado àquilo, e aí fica abatido, porque sabe que está no pecado, porque sabe que está sendo prejudicado, não está vivendo isso que ele lê, e o que está acontecendo? Muitos estão começando a ler dia sim, dia não. Outros, um dia, pula 2, outro dia. Outros, uma vez por semana. Outros não leem mais, eles vêm na igreja. São coisas que estão acontecendo. Abra lá Hebreus capítulo 3, versículo 18. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, irmãos, a desobediência, a raiz da desobediência, segundo essa palavra, é a incredulidade, a falta de fé, uma fé imatura. Concordam? Estão entendendo aí? Puxa vida, o que eu faço com isso? Irmãos, se você for no Velho Testamento, você vai ver em várias passagens do Velho Testamento
que fala assim, Deus falando, através de profetas e tal, falando assim, sem temor o povo se afasta. Sem temor a Deus, o povo se afasta. E nesses textos, não está falando de ficar tremendo de medo, porque quem treme de medo, sente ameaçado por um outro, você não se aproxima, você se afasta. Mas a questão é o seguinte, temer a Deus é quando você sabe quem Ele é. Aquilo que Ele propõe para nós, aquilo que Ele tem para nós, o plano, como é que acontece na nossa vida, e entender que o fato dele vir, morrer na cruz, por toda a humanidade, não significa que toda a humanidade está salva. Estão entendendo isso, irmãos? Ele morreu por todos, para salvar todos, mas há uma parte de cada um nesse processo que define a aliança. Entenderam, irmãos? Aliança. Aliança envolve resposta de duas partes, envolve iniciativa de duas partes. E aqui eu queria que você desse uma olhada em Hebreus 3, também, versículo 12. Cuidado, olha lá, alerta, preste atenção, vigia, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até onde? Até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Olha, parece que veste igual a luva, né? Então, irmãos, aconteceu lá, acontece aqui. Uma coisa é quando você se apaixona, fica maravilhado pelas boas novas, se envolve com Deus, e aí nessa caminhada as coisas vão mudando. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos voltar, como diz lá em Apocalipse, ao primeiro amor. Estão entendendo? Irmãos, isso não é uma coisa passiva. Isso não é expectativa, ficar esperando algo acontecer. Porque esse algo é aqui, ó, sai palavra do altar aqui em tantos lugares, falando que é tempo do povo acordar, é tempo do povo despertar. Por quê, irmãos? Não é porque Deus está irritado, irmãos. É porque uma das coisas mais lindas na obra da cruz é que o véu foi rasgado. Para mim é uma das coisas mais maravilhosas. A certeza da salvação é tremendo. Saber que vou passar a eternidade com Deus, meu Deus, não tem preço. Mas eu vou ficar só esperando? Não, irmãos. Ei, hoje eu posso ter um relacionamento com o Criador. Eu posso andar com Deus. Aquilo que se perdeu lá no Éden foi restaurado. Foi restaurado, irmão. Foi restaurado, mas quando essa incredulidade existe no meio da igreja, existe a infidelidade. Por quê? Porque começamos a fazer alianças variadas por aí, porque tem que preencher um vazio, que na verdade é do nosso relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus, irmão. Seu relacionamento. Você não se relaciona com a Bíblia. Você não se relaciona com o livro. Você se relaciona com o ser que é real. Ei, irmãos, se você participou dessa mesa, eu creio que você disse que acredita, né? E aqui está dizendo que o Senhor morreu por mim e por você, mas também diz que Ele voltará, então Ele está vivo. Ei, o Senhor está vivo, está lá, ao lado direito de Deus Pai, mas Ele disse, olha, você não vai ficar só,
né? Enviarei o que? O Consolador. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está comigo e com você. Né? Ele entra no seu problema, ele entra junto. Você está com problema, ele está com problema com você. Só que o problema é seu. Mas ele faz o seu problema dele, tá certo ou não? Por quê? Porque ele está com você. Vamos mais um pouquinho, irmãos. Hebreus 11, vai mais para frente um pouco. Eu estou trazendo algumas palavras que talvez você fale assim, ai, ai, mas calma aí, né? Já melhora. Mas para melhorar você tem que ouvir, tem que crer nisso, né? Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não lê o resto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que Deus está apenas um Deus caprichoso, que quer que as pessoas fiquem acreditando nele. Isso é muito superficial, né, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está entendendo por que não busca? Está entendendo, irmãos, por que não busca? Não sou eu que estou falando, não. Deus está como um espelho nesta noite, mostrando o que está acontecendo com você e com várias pessoas nessa cidade, que nós chamamos de irmãos. Aqui foi falado sobre dízimo, irmão, tem gente que tem a coisa mais, é uma luta hoje, né? O capeta está começando a controlar a finança de igreja, pela vida dos irmãos. De que forma? Fala-se de dízimo e oferta todo culto. Aí eu falo assim, bom, tudo que é falado na igreja é porque a igreja precisa ouvir. Enquanto não se entender isso, vai se falar sempre. Entenderam, irmãos? Dízimos e ofertas é ordenança na palavra de Deus. Se você não faz isso, você tem que vir falar para mim. Por que você não faz? Pastor, você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, porque eu sou seu pastor. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Eu sou o seu pastor. Se você congrega nessa casa de oração, eu sou o seu pastor. E eu tenho que zelar pela tua vida. Se você não cumpre a ordenança de Deus, você está quebrando aquilo que você disse que Ele é o teu Senhor. Senhor é a autoridade. Senhor é aquele que diz e que você obedece. Então você está em atitude de rebeldia contra a autoridade da sua vida. E isso é o quê? Qual o nome que se dá a isso, irmãos? Pecado. Né? Agora, quando a gente vê isso e não trata, estou pecando junto com você. É só por isso. Então, foi falado aqui sobre dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, eu creio que essa obra, ela não vai sofrer solução de continuidade por causa disso. Porque tem gente fiel, amém? Mas como pastor, 100% tem que estar fiel. Estão entendendo? 100%. Do contrário, você não está investindo na obra do Senhor, você não crê, você é rebelde e daí vai. Coisas que você tem que tratar com Deus, mas eu também tenho que tratar com você. Tá? Por que isso, irmãos? Porque isso é ausência de fé. Isso é incredulidade. A incredulidade, a falta de crer. Como é que eu posso confiar a minha vida a alguém que eu não tenho segurança de que ele vai fazer o que está escrito na palavra dele? Eu não entrego. Como é que eu posso abrir mão de coisas materiais dessa terra se eu achar que eu abro mão disso e vou ficar sem nada? Eu não vou abrir mão. Agora quando diz, ei, já tem tudo preparado para você. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas, infiel. Ele abre a boca e diz algo, mas o coração está longe do que ele diz. Estão entendendo? Isso é confusão. Isso é engano
próprio. Mas a consequência é a mesma. Faz sentido, irmãos? Aí o que acontece? As pessoas leem a palavra e não veem aquilo acontecendo na sua vida. Oram, não está acontecendo. Esperam, não está acontecendo. Por quê? Porque Deus é infiel? Você já parou para pensar que às vezes nós avaliamos o nosso relacionamento com Deus com aquilo que Ele libera para a nossa vida materialmente falando? A gente pede um emprego, a gente pede alguma coisa diferente, e aí vem, aí você puxa, estou bem com Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Receber graça de Deus, até o ímpio recebe, viu? E ele não está selado para a salvação. Você sabia disso? Você está ouvindo o que eu estou falando? Receber graça de Deus não significa que você está bem com Deus, não. Porque quem é infiel, quem é ímpio, portanto não tem nem fidelidade nenhuma, tem aliança com Deus, ele recebe graça de Deus também. E aí? Mas ele não vai ser salvo? Pastor, não consigo entender. Vamos lá, um exemplo bem claro. Olha lá, os 10 leprosos, todo mundo conhece essa história. 10 homens leprosos vieram até Jesus, querendo ser curados. O que eles foram? Curados. Obra da graça de Deus. Certo ou não? Poder de Deus alcançou eles. Limpou eles da doença. Só isso? Não. Eles foram muito agraciados. Porque eles eram rejeitados, leproso, tinha que ficar fora do arraial, fora da cidade. Eles eram separados dos seus familiares. Estão entendendo isso? Eles perdiam demais. Era uma vida terrível. Eles foram limpos daquilo, puderam voltar para os seus familiares, puderam voltar para atividades normais. Olha que coisa maravilhosa. Mas só um voltou para adorar. Bom, depois que Jesus viu isso, ele fez assim, vê se é isso aí que aconteceu. Ele fechou os olhos, levantou a mão, fez assim, retiro tudo dos 9. Ele fez isso? Mas quem foi salvo? Quem voltou para adorar. Estão entendendo? Nós estamos aqui no Ocidente, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós aprendemos o materialismo, que rege a vida das pessoas é materialismo. Então, irmãos, preste bem atenção, cuidado com isso aí. Para a parte de Deus, a nossa salvação, a maior mensagem, mais poderosa do Evangelho, é que há salvação para o homem pecador. Como eu, como você. Há salvação para todos. Essa mensagem é as boas novas. Por quê? Porque o judeu tentou, mas não conseguiu cumprir a lei. Ele não conseguiu cumprir. Aí veio alguém que cumpre a lei por nós. Estão entendendo? Uma obra movida por amor, misericórdia, e que um efeito poderosíssimo de nos tirar das trevas, do cativeiro, para viver a liberdade com Cristo, viver em liberdade, viver para a glória do Senhor, viver para sempre com Ele. Só que isso, irmãos, tem que ter uma crença nisso, ao ponto de você entender qual é o valor disso. Não é uma história relatada. Que valor tem isso? Você entende salvação, vida eterna? Precisamos entender isso. O que eu estou ganhando? Para que você olhe para as coisas que você tem hoje, que te impede de andar nesta palavra, e você conseguir discernir, isto que é novo é melhor do que isto que é velho. Eu abro mão do velho para dar lugar ao novo. Entenderam? Isso é decisão humana. Isso é decisão sua. Agora, todos nós somos responsáveis
por aquilo que nós decidimos, né, irmãos? Olha lá, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz lá, olha o que acontece com quem crê. Então, nós estamos vendo aqui, a incredulidade leva à desobediência, né? Olha lá, 13. Aqui é o capítulo dos heróis da fé, né? Hebreus 13, depois você lê em casa, é lindíssimo, né? Tem coisas profundas aqui. Aí ele vai citando pessoas, né? Abraão, etc. Vai citando vários personagens. E ele fala assim, 13. Todos esses viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no. Quem? Jesus, o Messias, né? Viram-no de longe, e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aleluia! Glória a Deus! É isso, irmão. Se você crê nisso, a tua vida muda sobre a terra. A tua maneira de andar muda. De andar sobre a terra muda. Com quem você convive, diferente. Começa a mudar. Por quê? Porque o seu pensamento está no que vem e não no que está aqui. Você não está depositando confiança mais nas coisas daqui. Você já confia no Senhor, no que Ele fez, no que Ele faz e no que Ele fará. Entenderam? Aleluia. Então, o que está acontecendo, irmãos? Quando você fala assim, poxa, eu não estou vendo tantos sinais de Deus, né? Olha, eu lamento você não estar vivendo isso, mas eu estou vendo vários. Eu vejo alguns em pessoas aqui dessa igreja, pessoas que compartilham comigo de outros lugares, pastores que compartilham outras coisas maravilhosas, irmãos. Igrejas em cidades minúsculas, tendo um número de membros maior do que o tamanho da população da cidade. Aí você fala, mas como é que é isso? É porque parte da população vai naquela igreja e pessoas de cidades da região daquela cidade se deslocam para ir para aquele lugar. Irmãos, não existe nada impossível para Deus. Mas será que nós cremos nisso? Então, eu queria hoje, você um pouquinho sentado, feche um pouquinho seus olhos, irmãos. Deus é autoridade sobre a tua vida. Se Ele é o Senhor, o teu Senhor e o teu Salvador, você está selado com o Espírito Santo. Não pode ser apenas uma confissão de boca, mas tem que ter atitude de coração. Senhor e Salvador. Não importa o que a palavra dele diga, mesmo que te incomode, você tem que dizer, é a minha direção. É o plano de Deus para a minha vida. Quantas coisas talvez você esteja vivendo hoje como consequência de você estar andando desalinhado com o plano de Deus, pedindo socorro para Deus, mas é resultado de coisas que você já andou desalinhado com a vontade de Deus. Senhor, nesta noite nós participamos da ceia. Senhor, nesta noite nós celebramos a Páscoa. Nesta noite, Deus, nós declaramos que o Senhor é o nosso libertador. Quando nós participamos da mesa, nós declaramos que o Senhor é o nosso libertador. Senhor, eu clamo ao Senhor nesta noite, Pai.
Deus, quebra, Senhor, a religiosidade da nossa vida, Senhor. Tira, Deus, o conformismo com as coisas que não andam certas, não andam equilibradas. Tira de nós, Deus, a atitude de fazer de conta que as coisas andam bem quando não andam. E coloca no nosso coração, Senhor, uma disposição genuína de confiar no Senhor a ponto do Senhor poder mexer e fazer o que precisa ser feito. Senhor, nesta noite nós declaramos no louvor, Deus, que esta casa é sua, Pai. Nós declaramos isso, Deus, cantamos, mas Senhor, será que tudo isso saiu só da boca? Ou realmente veio do coração? Casa sua é direito teu, Senhor. Direito teu de fazer o que o Senhor bem entender com a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Bom, a palavra dessa noite, irmão, é para você se levantar e falar: Senhor, me socorre. Me socorre porque a minha fé está abalada. Me socorre porque eu estou sentindo as consequências disso já na minha vida. Eu preciso do socorro do Senhor, porque o maior tesouro que eu tenho é o Senhor e a salvação. Senhor, eu não quero perder isso, Senhor. Eu não vou entrar em questões doutrinárias com você agora. Eu não quero perder isso, Senhor. Eu não quero, Deus, ser visto como um servo infiel. Eu não quero ser questionado por essas coisas, mas eu quero ser apenas um adorador do Senhor. Eu quero viver na tua presença. Eu quero viver aquilo que o Senhor promete, porque o que o Senhor promete é maravilhoso. Eu quero que o meu lar seja transformado. Eu quero que a tua palavra estabeleça fundamentos firmes na minha casa. Eu quero que o Senhor transforme meu casamento. Eu quero que o Senhor transforme a minha mente em relação às pessoas, em relação à sua obra. Irmãos, hoje tem gente, desculpa aí se você acredita que isso é de Deus, né? Desculpa, mas não é de Deus. Tem gente que agora é o seguinte, tem igreja que aqui, ó, todos esses aqui, ó, que estão no altar, esses que estão bonitinho, arrumadinho, em volta da igreja, os diáconos. Tem igreja que para ter essas pessoas tem que pagar. Você está entendendo? Pagar. É mão de obra remunerada. Isso é um absurdo. E assim, alguns prestam serviço em 3, 4 igrejas num dia, porque vai recebendo. Vai formando o salário dele. Para você ver para onde que as coisas estão caminhando. Quando a gente lê essa palavra, a gente não encontra isso. O único que tem direito, as pessoas do altar, levitas, né? Que levita tem que assumir papel de levita, né? Então, levita, o que significa, irmão? Que ele fica totalmente em função da adoração ao Senhor. Ele não tem vida secular. Ele vive para adorar o Senhor. Esse precisa ser remunerado. Precisa ser sustentado. Né? Estão entendendo? Levante sua mão para o alto. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos por esta noite. Pela alegria, Deus, de poder participar da ceia. Senhor, te agradecemos por cada um que veio nos visitar nesta noite, Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre os nossos lares, sobre as famílias, Senhor. Que esta bênção, Deus, que recebemos nesta noite, se estenda, Deus, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Que essa semana seja uma semana, Deus, de vitória no Senhor. Meu Deus, seja uma semana onde nós possamos, Deus, rever tudo que foi dito nesta noite. E possamos, Deus, te adorar e te bendizer por esta obra maravilhosa que gera uma esperança nova, genuína, a esperança do que há por vir, Senhor, e também, Deus, a certeza de que o Senhor opera no hoje. O Senhor tem coisas maravilhosas, sobrenaturais para realizar na nossa vida, e que isso venha em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.